preciosa por lapidar. Mas o tempo, dia a dia, nos desgasta e transforma, até que um novo entendimento da vida nos faça brilhar o coração. Sinto-me em nova fase. És hoje um homem e podes entender. Há muito tempo observo a decadência que nos rodeia. Decadência nos que governam, a expressar-se em desmandos de toda a sorte, e decadência nos governados que fazem da existência uma caça ao prazer. Noutra época, tive também os olhos vendados. Por mais falasse teu pai, avisadamente, buscando acordar-me, mais surdos se me faziam os ouvidos. Hoje, porém, as palavras dele ressoam em minha consciência com mais nitidez. Achamo-nos atacados no lodo de vícios e misérias morais. Só uma intervenção espiritual, diversa daquela em que até hoje temos acreditado, pode solevar o mundo. Mas, meu pai explicou Tassiano, visivelmente contrafeito, era um filósofo que não se afastou de nossas tradições. A documentação que nos deixou atesta-lhe a cultura. Além do mais, foi assassinado quando cumpria nobre dever no combate à praga cristã. A senhora estampou indisfarçáveis sinais de amargura na fisionomia serena, e replicou: enganas-te, meu filho. Cresceste ao lado de Vetúrio, sob a névoa espessa que nos esconde o passado. Devo, porém, asseverar-te agora que Varro era seguidor de Jesus. Tomando conhecimento da inesperada revelação, o rapaz transtornou-se. Estranho rubor subiu-lhe à face, entumeceram-se-lhe as veias do rosto, crisparam-se-lhe os lábios e animalizou-se-lhe a expressão. Amedrontada, Cíntia emudeceu. Qual acontecera no dia da morte de Silvano, o jovem patrício colocou-se fora de si. Não podia insubordinar-se naquela hora, contudo, bradou em desabafo, sempre defrontado por esse Cristo que não procuro. Pela glória de Júpiter, nunca cederei, nunca cederei. A genitora recuou, possuída de forte espanto. Jamais lhe percebera tamanho desequilíbrio. Tassiano apresentava a máscara indefinível do sofrimento e do ódio, qual se estivesse, de chofre, à frente do seu mais terrível adversário. Contemplou Cíntia, trêmula, e esforçando-se, em vão, por acalmar-se, enunciou com um ar de desalento: mãe, Opílio tem razão. A senhora está mesmo demente. A peste enlouqueceu-a. E depois de alguns instantes de silêncio, em que apenas se lhe ouvia a respiração ofegante, acrescentou, melancólico: amanhã, desposarei Helena com um dardo envenenado a pungir-me o peito. Logo após, enlaçou-a, nervoso, com a preocupação de quem conduz um doente grave, sem qualquer palavra, deixou-a, aflita e desapontada, em ataviada câmara de repouso. Desde aquele crepúsculo inolvidável, Cíntia Júlia foi tida conta de louca no seio da família. O casamento dos jovens realizou-se com solenidades excepcionais. Por 3 dias consecutivos, a herdade e o anfiteatro regurgitaram de convidados para os jogos e festejos gratulatórios, com alegres cerimoniais de louvor e reconhecimento aos nomes tutelares. Mas, no esplendor do regozijo público, 2 personagens jaziam estigmatizadas por infinita angústia. Opílio e Tassiano, constrangidos a manter a dona da casa no indevassável exílio doméstico, guardavam o sorriso artificial de quem recebia o júbilo do povo como taça brilhante cheia de fel. Os aposentos da matrona permaneciam sob a guarda severa que Epípodo dirigia. Proibiu-se-lhe a ela a recepção de visitas. A entrada dos próprios servidores passou a ser devidamente controlada. A esposa de Vetúrio só poderia avistar-se com os mais íntimos. E enquanto Opílio, agora mais estreitamente ligado a Galba, se devotava a largos empreendimentos na pecuária, junto de Helena e Tassiano que se amavam, risonhos e felizes. Varro, desacoroçoado de qualquer entendimento com o filho, voltava à posição de protetor dos desamparados, dividindo-se entre as tarefas sacrificiais de sempre e as pregações edificantes, em que a sua palavra sublime parecia banhar-se de redentora luz. A fama do irmão Corvino aumentava dia a dia, entre o ódio gratuito dos romanos gozadores e o agradecimento das almas simples que buscavam nele o refúgio e a consolação, a saúde e a esperança. O ano 235, entrara sob escuros vaticínios. Repletava-se o império de incessante mal-estar.
importante corrente do patriciado, sob a instigação de sacerdotes consagrados às divindades olímpicas, acusava os adeptos da Boa Nova com referências amargas, atribuindo-lhes a causa dos desastres que atormentavam a vida coletiva. A peste que flagelava o mundo latino, em todas as direções, as colheitas mirradas, as vicissitudes da guerra e a instabilidade política eram tidas como consequência do trabalho punitivo dos deuses, que castigavam os cristãos, sempre mais numerosos em toda a parte. Nuvens terríveis acumulavam-se sobre os trabalhadores do Evangelho, que, em preces, aguardavam o desabar de novos temporais. Em meio de prognósticos sombrios, Caio Júlio Vero Maximino subira ao trono romano. Alexandre Severo fora assassinado cruelmente, desaparecendo com ele a influência das mulheres piedosas que amparavam o cristianismo no trono imperial. O novo César assemelhava-se a um monstro que se apoderara da púrpura, sedento de sangue e de poder. Fortaleceu, à pressa, os tiranos da administração e do exército e vasta perseguição aos prosélitos do Cristo foi reiniciada, com um impulso avassalador. Embora Maximino se mantivesse nas lides belicosas do mundo provincial, o movimento de morte irradiou-se de Roma, despertando a autocracia e a violência. Diversas proclamações foram levadas a efeito, recomendando, a princípio, apenas o assassínio dos bispos e dos religiosos que lhes acolitassem no ministério, com anistia aos que abjurassem a fé, mas, a breve tempo, avolumou-se a onda arrasadora contra todos os profitentes do credo martirizado. Inúmeras igrejas, levantadas desde a ascensão de Caracalla, com ingentes sacrifícios, foram vítimas de pavorosos incêndios. Na metrópole, os perseguidos tornavam ao culto exclusivamente nas catacumbas, e, nas cidades distantes, a repressão era graduada ao talante dos principais. Com os cultivadores do evangelho reconduzidos aos tribunais, aos calabouços e aos anfiteatros, recomeçou vasta efusão de sangue em toda a parte. Em Leão, a igreja de São João foi interditada e os objetos sagrados passaram às mãos irreverentes de autoridades inescrupulosas. O corpo eclesiástico e os religiosos de obrigações definidas foram expulsos desapiedadamente, mas alguns deles, dentre os quais o irmão Corvino, resistiram à situação e permaneceram na cidade velando pelo rebanho aflito. Os seguidores de Jesus, nas Gálias, não obstante todos os reveses da imensa luta, persistiram na fé, valorosos e invictos. Como os druidas, seus heróicos antepassados, procuraram a floresta para os seus cânticos de louvor a Deus. Depois do trabalho de cada dia, marchavam à noite, rumo ao campo amigo e silencioso, em cujas catedrais de arvoredo, sob o firmamento estrelado, oravam e comentavam as divinas revelações, como se respirassem, por antecipação, as alegrias do reino celeste. Quirino Eustásio, o questor, movimentou os mais escuros fios da intriga e da calúnia, para que se efetuasse uma grande matança, mas Artêmio Cimbro, patrício por todos os títulos venerável, opunha toda a sua poderosa influência contra qualquer medida extrema. Diante dos obstáculos que lhe estorvavam os desejos, Quirino aventou a ideia de os grandes senhores realizarem, nas próprias casas, o que denominava como sendo o justo escarmento. Os escravos reconhecidamente cristãos seriam condenados à morte, e seus descendentes vendidos para outras regiões, a fim de que a cidade sofresse um expurgo tão completo quanto possível. Uma ordem do legado imperial, por ele obtida sem dificuldade, completou-lhe os propósitos, encetando-se o morticínio em seu próprio lar. 6 homens cativos foram trucidados espetacularmente, ao toque de músicas e entre júbilos populares, alastrando-se a medida por várias casas nobres. Chegada a vez do palácio rural de Opílio, o questor visitou-o para articular as providências necessárias, ao que me consta informou o Vetúrio, depois de interpelado: temos aqui tão somente um recalcitrante. Já sei, falou Eustásio, malicioso, trata-se de Rufo, nosso teimoso e velho conhecido. Taciano foi chamado a opinar. O filho de Cíntia trouxe pelo braço a jovem esposa, em cujo regaço dormia Lucila, a primogênita recém-nata. A conversação prosseguiu animada e ferina. Suponho, explicou o dignitário infatuado, que não temos outra alternativa. Exterminaremos a canalha ou seremos exterminados por ela.
Observo que alguns dos nossos compatriotas, e dos mais eminentes, receiam afrontar a ameaça Galileia, em nossa cidade, considerando talvez os seus fatores numéricos. Entretanto, é imprescindível reagir. Leão é a metrópole moral das Gálias, tanto quanto Roma é o centro do mundo. Que seria de nós estimulando aqui o favoritismo? Que Artêmio Simbro agasalhe os velhacos, valendo-se do seu prestígio com senadores e altos magistrados de Roma, é calamidade que não podemos evitar, mas procedermos nós do mesmo modo, com servos imundos e ladrões, seria digno dos nossos fóruns de nobreza. Os circunstantes aprovaram-lhe as palavras, com expressivos sinais de simpatia. Os escravos, continuou Quirino, convincentes são instrumentos passivos de trabalho. Um instrumento, por si, não pode raciocinar. Somos nós os responsáveis. Providenciar é nosso dever. E talvez porque a pausa se fizesse mais longa, Helena opinou, com firmeza, concordo plenamente. Desde muito observo que a praga nazarena tem, sobretudo, deletérios efeitos psíquicos. Parece desfigurar o caráter e apagar o brio das pessoas. Antigamente, os sentenciados à morte nos circos lutavam, denudados, com as feras ou com os gladiadores, conseguindo, muitas vezes, recuperar o direito de viver e a própria liberdade. Agora, contudo, com os ensinamentos do homem crucificado, arrefeceu-se-lhes a galhardia. Há, por toda a parte, uma enchente de vergonha. O combate nas festas sempre foi um belo símbolo. Atualmente, porém, ao invés da lança em riste, vemos braços cruzados e ouvimos cânticos até ao fim. Eustáquio soltou estentórica risada e acentuou, bem lembrado, se a moda pega, viveremos de joelhos para que os vagabundos se mantenham de pé. O entendimento prosseguiu demorado e minucioso. Marcaram o dia da derradeira tentativa para a recuperação de Rufo. Solenizariam o acontecimento. Os escravos não seriam dispensados da cena final. Eustáquio traria consigo um comprador da Aquitânia e, se o remitente não cedesse, vender-lhe-iam a esposa e as duas filhinhas, no instante em que se lhe processasse a eliminação. A medida seria uma advertência aos demais e, provavelmente, sustaria novos surtos de indisciplina. Examinaram entre si o gênero de morte mais adequado à situação, caso Rufus se revelasse inflexível. Salientou Vetúrio que um machado nas mãos de Epípodo não seria usado em vão, mas Quirino, perverso, recordou que um cervo delinquente, arrastado pela cauda de um potro selvagem, era sempre um quadro festivo, digno de ser visto. O dia do expurgo na fazenda de Opílio surgiu sob pesada expectação. Indisfarçável angústia transparecia do semblante de numerosos trabalhadores, concentrados em extenso pátio. Vetúrio, Taciano e Galba, seguidos de Quirino, de outras personalidades destacadas e do mercador de cativos, penetraram o recinto, empertigados, dominadores e livres. Rufo, ladeado por musculosos guardas, foi trazido ao centro da praça, em cujos limites se amontoavam homens, mulheres e crianças. Foi então que Vetúrio determinou que uma senhora e duas meninas se aproximassem. Eram Dioclécia, a esposa do prisioneiro, e as duas filhinhas Rufilia e Dionia, que o abraçaram com sofreguidão e alegria. Papai, papaizinho. As vozes caridosas ecoaram, comoventes, arrancando lágrimas, enquanto o escravo mostrava o pranto que lhe manava dos olhos, como gotas de orvalho diamantino, deslizando sobre expressiva máscara de bronze. Epípodo, atendendo a um sinal do senhor, separou o belo grupo familiar e a voz de Opílio bradou, emprestando às palavras o máximo de energia: Rufo, chegou o momento decisivo. Jurarás fidelidade aos deuses e serás salvo, ou seguirás o impostor Galileu, sentenciando-te à morte e provocando o banimento definitivo dos teus. Escolhe, não há tempo a perder. Ah, senhor, chorou o servo, caindo de joelhos, não me condeneis. Compadecei-vos de mim, sou escravo desta casa, desde que nasci. O infeliz calou-se, dominado pela angústia, e a cabeça noutro tempo erecta e altiva baixou o rosto até a poeira que Vetúrio pisava. Não invoques o passado. Atende ao presente, porque é a ilusão nazarena, quando as nossas divindades te propiciam o pão farto e a vida feliz. Rufo, porém, ergueu a fronte, recuperando a serenidade.
contemplou a esposa que o fitava, amargurada, e, em seguida, estendeu os braços para Dionia, meigo anjo moreno de 4 anos, que se precipitou, de novo, para ele, exclamando, confiante: "O senhor vem conosco, papai." O interpelado fixou a menina, com inexprimível ternura, mas não respondeu. Ninguém poderia conhecer o drama que se desenrolava por trás daquele semblante sulcado pelo sofrimento. Os olhos estáticos pararam de chorar. Súbita e inabalável firmeza estampara-se-lhe no rosto. Elevou a atenção para o céu, evidenciando íntima atitude de oração, mas Opílio tornou a falar, contundente e gritante: "Não delongues, não delongues. Renegas a superstição nazarena e abominas agora o impostor da cruz. O Evangelho é revelação divina", informou o Ronfo, possuído de calma impressionante, "e Jesus não é um mistificador e sim um mestre da vida imperecível como ousas", atalhou Vetúrio, encolerizado. "A tua morte não passará de suicídio e serás o verdugo da própria família. Dioclécia e as meninas serão expulsas e, quanto a ti mesmo, em poucos momentos descerás ao convívio das potências infernais." Lançou-lhe rancoroso olhar e rematou, depois de ligeiro intervalo: "Desgraçado, não temes?" O escravo, parecendo envolvido em vigorosas forças espirituais, fitou, com tristeza, e esclareceu: "Senhor, os que vão morrer colocam-se à frente da verdade. Dói-me o coração reconhecer a esposa e as filhinhas humilhadas pelo incerto destino que as espera na terra, entretanto, entrego-as nesta hora ao juiz do céu. Hoje podeis sentenciar. A casa, o solo, o arvoredo e o ouro permanecem em vossas mãos. Amanhã, porém, sereis chamado à prestação de contas nos tribunais divinos. Onde estão aqueles que, em outro tempo, perseguiram e condenaram? Arrojaram-se todos ao mesmo pó em que se confundem os servos e os senhores. As liteiras da vaidade e do orgulho consomem-se no tempo. Não temo a morte, que para vós é enigma e mistério, e para mim é libertação e vida." A grande assembleia escutava com insopitável torpor de assombro. Opílio, manetado talvez por fios intangíveis, jazia imóvel como o bastão lavrado em que se apoiava, por nota marcante de sua autoridade doméstica. "Comentais a lamentável situação de minha companheira e de minhas filhas", continuou Ronfo, depois de curto intervalo, "em vista de vossa resolução, exilando-as para outras terras, no entanto, com o respeito que a vossa família sempre nos mereceu. Sou levado a perguntar por vossos antepassados. Onde viverão hoje vossos pais? Os títulos do patriciado não exoneraram vossos avoengos dos deveres para com o sepulcro. Sois tão separado deles, como serei doravante dos meus. E, enquanto a vossa saudade vagar como sombra inútil, corvejando sobre os vossos dias, a dor de minha mulher tanto quanto a minha própria dor produzirão em nós a confortadora certeza de estarmos cooperando na edificação de um mundo melhor. Somos escravos, sim, nascidos sob o jugo pesado de cruel cativeiro, contudo, nosso espírito é livre para adorar a Deus, segundo a nossa compreensão. Antes de nós, companheiros, outros conheceram o martírio. Quantos terão sido assassinados nos circos, nas cruzes, nas fogueiras e nos tribunais? Quantos terão demandado o túmulo, carregando espinhosos fardos de aflição? Entretanto, nossos corações feridos, como o lenho atirado ao fogo, alimentam a chama do idealismo santificante que iluminará a humanidade. Nossos filhos jamais estarão órfãos. Tutelados do Cristo, no mundo, constituem a herança abençoada de nossa fé, destinada ao grande futuro. A felicidade celeste habita conosco nos cárceres da terra. Nossos padecimentos são semelhantes às sombras ralas da madrugada que se misturam à luz nascente de novo dia. O prisioneiro fitou Vetúrio, de frente, com valorosa serenidade, e afirmou sem afetação: "Vós, porém, romanos dominadores, tremei, enquanto rides. Jesus reina, acima de César." Vencendo a lassidão que o dominava, Opílio Vetúrio agitou os braços e clamou: "Cala-te, nem mais uma palavra." Epípodo, o chicote. O capataz estalou o rebenque no rosto do escravo enobrecido, enquanto Vetúrio, em poucas palavras, concluía o negócio com o mercador. Dioclécia e as filhinhas foram cedidas a preço ínfimo.
Enquanto o potro bravio era aparelhado, a esposa do mártir tentou lançar-se nos braços dele, mas algumas companheiras afastaram-na, com as meninas, para recanto próximo. Rufo ia ser atado à cauda do animal que relinchava, escociante, quando Berzélio, o comprador de cativos, abeirou-se dele e ciciou-lhe aos ouvidos: tua família encontrará um lar em nossa casa da Aquitânia. Morre em paz, eu também sou cristão. Pela primeira vez, naquele dia de terríveis recordações, belo sorriso estampou-se no semblante do mártir. Mais tarde, algumas mulheres piedosas da igreja lhe recolhiam os despojos em matagal próximo. Emancipara-se Rufo para servir com mais segurança aos desígnios do Senhor. Da elevada janela dos seus aposentos de exílio, Cíntia acompanhara a cena horrenda. Vendo o animal desembestar pelo bosque, arrastando a vítima indefesa, desmaiara de pavor. Escravas de confiança, orientadas por Helena, aflita, iam e vinham nas à fama do socorro. Tassiano esqueceu as visitas e colocou-se ao lado da enferma, acabrunhado e abatido. 2 horas de expectativa correram pesadas e tristes. Depois de muitas massagens e de vários excitantes nas narinas, a senhora acordou, mas, para espanto de todos, desferia estranhas gargalhadas. Cíntia Júlia estava louca. A família Vetúrio, desde então, cobriu-se de provas inquietantes. Um ano decorreu sem novidades de vulto. Excursões diversas nas Galhas foram efetuadas com a doente, na companhia de Opílio e Tassiano, em busca de melhoras que não apareceram. Médicos e oráculos famosos foram consultados sem proveito. Não obstante reforçado o serviço de vigilância em casa, a guarda da enferma tornou-se mais difícil. De quando em quando, era encontrada a falar consigo mesma, em voz alta, com evidente alienação mental, mais acentuada. Certa feita, burlando as sentinelas, caminhou para um velho tugúrio, onde o irmão Corvino socorria os sofredores. Quinto Varro orava com a destra suspensa sobre 2 crianças paralíticas, quando notou a presença da mulher amada, que ele, de pronto, identificou. Irreprimível amargura envolveu-lhe o coração. Cíntia era apenas uma sombra. O corpo descarnado, as rugas numerosas, a cabeleira quase branca e os lábios torcidos desfiguravam-na desapiedadamente. Fixou-o, a princípio, com indiferença, mas observando-o sozinho, tão logo se haviam retirado as visitas, iluminou-se-lhe a expressão de fé e confiança. Acercou-se, respeitosamente, do apóstolo e rogou: humilde, pai Corvino, há muito tempo ouço referências ao vosso trabalho. Sois um intérprete de Jesus. Valei-me, por piedade. Sinto-me doente, cansada de tudo. E, provavelmente porque reparasse a perplexidade do benfeitor, acrescentou, precipitada: não me conheceis? Sou a segunda esposa de Opílio Vetúrio, um dos inimigos dos cristãos. A família declara-me dementada. Oh, sim, quem sabe, que pode fazer uma pobre mulher se não enlouquecer quando se vê plenamente ludibriada pela vida? Poderá o coração vencer as dores irremediáveis? Como conseguirá uma árvore resistir ao raio que a destrói? Já vistes alguém sustar a corrente de um rio com um simples ramo de parra? Noutro tempo, fui a esposa de um homem que não soube compreender e sou mãe de um filho que me não entende. Estou exausta. Errei, preferindo o inferno do ouro, quando Deus me oferecia o paraíso da paz. Desprezei o companheiro que realmente me queria para a glória do Espírito e julgaram-me senhora de robusto juízo. Agora, procuro recuperar minha alma e tratam-me por louca. Estou farta de ilusões. Quero a bênção do Cristo Consolador. Aspiro à renovação. A infortunada matrona enxugou as lágrimas, ante o missionário que a fitava, aterrado e enternecido, e continuou: avaliareis, por acaso, o sacrifício do coração materno, alimentando um filho, dia a dia, orvalhando com o pranto de sua dor e fortalecendo com os raios de sua alegria, para vê-lo, em seguida, conscientemente entregue à ferocidade. Podereis imaginar os padecimentos da mulher que, vítima de si mesma, permanece situada entre o desencanto e o remorso, ferida nas menores aspirações. Ah, pai Corvino, por quem sois, compadecei-vos de mim. Desejo buscar o Mestre, mas estou condenada a respirar entre os ídolos que me enganaram. Socorrei a minha alma que sangra.
Ajoelhou-se como quem nada mais poderia dar de si própria senão a suprema humildade. Com surpresa, verificou que o irmão dos infelizes tinha lágrimas abundantes. Chorais, bradou a enferma, perplexa. Só um emissário do Senhor pode assim proceder. Sou culpada, culpada. Lançando os olhos para o alto, começou a gritar com manifesto desequilíbrio: perdoai-me, ó meu Deus, meus pecados são enormes. Tenho crimes que provocam o pranto dos vossos escolhidos. Malditos os deuses de pedra que nos arrojam aos despenhadeiros da ignorância, malditos os gênios do egoísmo, do orgulho, da perversidade e da ambição. Quinto Varro, que a fisionomia envelhecida e a longa barba tornavam irreconhecível, inclinou-se para ela e, dominado pelo carinho espontâneo, murmurou: Cíntia, espera e confia. Deus não nos esquece, ainda mesmo quando sejamos induzidos a esquecê-lo. Estranho fulgor estampou-se no semblante da enferma, que lhe cortou a palavra, exclamando: Oh, esta é vós, quem sois, como soubestes meu nome sem que eu vô-lo dissesse? Sereis, acaso, um fantasma que regressa do túmulo ou a sombra de um homem que morreu sem nunca estar morto? O missionário afagou-a com ternura e osculou-lhe os cabelos, copiando, instintivamente, os gestos da mocidade. Perplexa, a matrona recuou, exibindo no olhar profunda lucidez, qual se fora repentinamente chamada à realidade pela grande emoção. Fixou o interlocutor, de frente, com inexprimível espanto, e gritou: Varro! Na inflexão com que pronunciara aquele simples nome, colocara todo o amor e todo o assombro que era capaz de sentir. O apóstolo, no entanto, debalde aguardou a frase que se lhe apagara nos lábios descoloridos. Cíntia contemplou-o por momentos curtos, emudecida, mantendo na expressão fisionômica a estática felicidade de quem encontra um tesouro há longo tempo acariciado. Um peregrino da fé religiosa que surpreendesse o paraíso não revelaria maior ventura que a daquela face transfigurada por suprema alegria interior. O quadro inovidável, porém, foi breve como um relâmpago dentro da noite. Destrambelhado o coração pelo júbilo do reencontro, a pobre senhora empalideceu repentinamente, os órgãos visuais arregalaram-se-lhe nas órbitas e o corpo oscilou, desgovernado. Varro, aflito, correu a ampará-la. A agonizante aquietou-se-lhe nos braços com a submissão de uma criança. O valoroso patrício, que a fé metamorfoseara em sacerdote, rociando-lhe o rosto de lágrimas, cerrou-lhe os olhos, piedosamente. Cíntia Júlia morrera como um passarinho, sem estertores, sem contrações. Apertando-a, de encontro ao coração, Quinto Varro soluçou, balbuciando uma prece: Senhor, clamou ele, tu, que nos reunes com bondade, não nos separarias para sempre. Amigo divino, que nos concedes a luz do dia depois das sombras da noite, dá-nos serenidade, fim da tormenta. Ampara-nos o coração desarvorado nos tortuosos caminhos do mundo e abre-nos o horizonte da paz. Tantas vezes morremos nas trevas da ignorância, mas a tua compaixão nos ergue, de novo, à claridade divina. Nada posso pedir-te, servo que sou agraciado por tantas bênçãos imerecidas, mas, se possível, rogo-te proteção para quem hoje te busca, com o espírito sedento de amor, ó Mestre de nossas almas, socorre-nos na solução de nossas necessidades. Nada podemos sem a tua luz. Sufocado pela comoção, silenciou. A oração falada morrera-lhe na garganta, mas o espírito fervoroso prosseguiu em súplica silenciosa, que somente foi interrompida à chegada de um irmão que o auxiliou a prestar as derradeiras expressões de carinho à morta, cujos lábios se entreabriam, imóveis, num sorriso indefinível. Um mensageiro de confiança foi expedido ao palácio de Vetúrio, mas, temendo represálias, o emissário apenas notificou que a senhora, vítima de inopinado mal-estar, exigia imediata assistência. A notícia foi recebida desagradavelmente. Aquela fuga para o círculo cristão era detestável acontecimento. Epípodo, o chefe da vigilância, foi advertido com severidade e um homem da estima familiar, à frente de vários cooperadores, foi incumbido de superintender a remoção da enferma para casa. Esse homem era Flávio Súbrio. O velho soldado procurou o irmão Corvino e, surpreendido por aquela voz que não lhe parecia estranha, veio a conhecer a deplorável ocorrência.
lançando olhares desconfiados para o apóstolo, que tinha nome idêntico ao da vítima que ele nunca esquecera, providenciou, respeitoso, o transporte do cadáver, que Varro ajudou carinhosamente a instalar na carruagem, convertida em coche mortuário. Infinita consternação envolveu a residência romana, outrora fulgurante e feliz, e, ao entardecer, um pelotão de legionários cercou o casebre em que o irmão Corvino meditava. Vetúrio reclamara-lhe a prisão para o inquérito que pretendia instaurar. O presbítero foi assintosamente recolhido e encarcerado sem a menor consideração. O martírio supremo de Quinto Varro ia começar. 7. Martírio Amor. Atirado ao calabouço, o irmão Corvino passou a experimentar os efeitos da implacável perseguição de Opílio Vetúrio. Ordenações dos assessores de Maximino começaram a aparecer, recomendando o suplício dos chamados desordeiros galileus. Artemio Cimbro e alguns outros patrícios influentes embalde tentaram opor resistência à chacina criminosa, porque o deplorável movimento alastrou-se, irrefriável. Alcio Noviciano, velho guerreiro da Trácia, chegou à cidade, em companhia de alguns frumentários, na posição de enviado do tirano que comandava o poder, sendo recebido festivamente. Exibições no anfiteatro da cidade foram organizadas com esmero. O amigo de Maximino era portador de cartas diversas às autoridades lugdunenses, recomendando o maior rigor no castigo aos seguidores do culto nazareno e, a fim de corresponder às mensagens ilustres, dezenas de plebeus foram lançados à sanha carnívora de feras africanas, ao som de músicas alegres. O benfeitor dos pobres, entretanto, e outros prisioneiros altamente categorizados pela opinião pública foram reservados em interrogatório dirigido pelo destacado visitante. No dia justo, o tribunal de audiências regurgitava de povo. Vastas galerias jaziam apinhadas de gente. Todos os adversários da nova fé como que se congregavam ali, para a ironia e o escárnio. Renteando quase com o embaixador do imperante, Opílio, Galba, Taciano e Súbrio acompanhavam o desenrolar dos acontecimentos com sombrio aspecto. Vetúrio, denunciando no rosto envelhecido as extremas aflições que o atormentavam, revelava-se inquieto, levando a destra aos olhos, de momento a momento, evidenciando a emotividade de que se via possuído, enquanto Taciano, recordando o enfermeiro abnegado, mostrava no semblante um misto de compaixão e desprezo. Caracterizava-se Galba pela frieza habitual, mas Flávio Súbrio, não obstante decrépito, espreitava os menores rumores do largo recinto, com a vivacidade de um felino, parecendo disposto a registrar as mínimas particularidades do espetáculo. O irmão Corvino, escoltado por guardas numerosos, apareceu no grande salão. Esquelético e descorado, falava, sem palavras, da fome que curtia no cárcere. No pulso, trazia feridas rubras e, na face, sinais de chicotadas revelavam o martírio nas celas, onde legionários ébrios costumavam realizar exercícios de crueldade, mas os olhos do condenado como que se mostravam mais brilhantes. Não era só a paciência que se irradiava deles, demonstrando-lhe a grandeza espiritual, mas também uma superioridade indefinível, misturada de compreensão e piedade pelos verdugos. À frente do missionário, os representantes da casa de Opílio fizeram-se pálidos. Imprecações reboaram de todos os lados, acirrando os ânimos contra o apóstolo indefeso. Abaixo o feiticeiro, morte ao assassino, suplício ao matador de mulheres e crianças. Impropérios como esses eram bramidos à solta por centenas de lábios duros e espumejantes. Quinto Varro, porém, que a consciência tranquila parecia coroar de imperturbável serenidade, passeou o olhar calmo e bondoso pela assembleia irritada e a multidão aquietou-se, de chofre, qual se fora dominada por força irresistível. O próprio Alcio, habituado à agressividade da caserna, estava surpreendido. Levantou-se, imponente, e tentando, em vão, assumir o aspecto respeitável de um magistrado, arengou, por alguns minutos, salientando as preocupações do governo na eliminação do culto proibido e advertindo os cidadãos contra a ideologia religiosa que pretendia confundir escravos e senhores.
Em seguida, dirigiu-se solenemente ao presbítero, notificando: creio-me exonerado de qualquer consideração para com os prisioneiros sem títulos que os recomendem ao respeito do Estado. Contudo, tantos empenhos foram interpostos, junto de minha autoridade, em vosso favor, tantas famílias aristocráticas se interessam por vosso destino, que me sinto no dever de ajuizar quanto à vossa situação com especial benevolência. Corvino escutava o legado, serenamente, mas insopitável inquietude dominava a multidão. Sois acusado de haver provocado a morte de uma criança, prosseguiu Novaciano, empertigado, para cultivar sortilégios malignos, e de haver assassinado uma distinta dama patrícia, doente e responsável, depois de atraí-la, provavelmente com promessas de cura imaginária. Todavia, ponderando as solicitações de vários principais, dignar-me-ei analisar o processo alusivo às culpas referidas, tratando-vos como cidadão do Império, mas, antes de tudo, desejo certificar-me de vossa fidelidade às nossas tradições e princípios, de vez que sois indicado como membro da seita renegada, para cuja extinção não possuímos outros recursos que não sejam o exílio, a punição ou a morte. Fez ligeiro intervalo, fixou o presbítero de frente, buscando, em vão, suportar-lhe o olhar confiante e calmo, e inquiriu: em nome do imperador Maximino, exorto-vos a jurar lealdade aos deuses e obediência às leis romanas. Varro, concentrado em si mesmo, evidenciando longa distância espiritual da atmosfera de crueldade e pequenez que predominava no recinto, respondeu com firmeza e simplicidade: ilustre legado, consoante as lições do meu mestre, sempre dei a César o respeito que César espera de mim. No entanto, não posso sacrificar aos ídolos, porque sou cristão e não desejo abandonar minha fé. Que ousadia! Exclamou Novaciano, encolerizado, enquanto o populacho prorrompia em gritos: morte ao traidor, degolem o celerado. O religioso, porém, não expressou a mínima alteração facial. O juiz agitou o pequeno martelete de bronze, exigindo silêncio, e voltou a interpelar: sois atrevido até ao insulto, rogo-vos desculpa se a minha palavra incomoda, no entanto, indagais e respondo por minha vez. A atitude serena e digna de Corvino de novo impusera quietação à grande assembleia. Alcio enxugou o suor copioso que lhe corria da fronte enrugada e tornou: confessais, então, vosso conúbio com a seita maldita dos nazarenos? Não vejo qualquer maldição nela, replicou o preso, sem azedume. Os seguidores do Evangelho são amigos da fraternidade, do serviço, da bondade e do perdão. O emissário de César passou a destra pela calva oleosa, brandiu um bastão de prata no estrado em que se apoiava e bradou: sois apenas velha quadrilha de mentirosos. Que fraternidade poderia ensinar-vos um galileu desconhecido que vos induz ao suplício? Há quase 200 anos, que serviço prestaríeis à coletividade, pregando a indisciplina entre os escravos com falaciosas promessas de um reino celestial? Que bondade exerceríeis, conduzindo mulheres e crianças ao espetáculo sangrento dos circos? E que perdão conseguireis exemplificar, quando o vosso heroísmo não passa de vileza e humilhação? Varro percebeu a dureza intelectual do inquiridor e objetou: nosso mestre padeceu na cruz por sentir-se o irmão maior da humanidade, necessitada, não de força bruta ou de violência, mas de valor moral para compreender a grandeza do Espírito Eterno. O serviço para nós não é a exploração do homem pelo homem, e sim o livre acesso da criatura ao trabalho para o engrandecimento dos méritos pessoais de cada um, a bondade. Em nosso campo de ação, é. Alcio, entretanto, cortou-lhe a palavra, gesticulando, furioso: calai-vos, porque aturar vosso sermão sem nexo. Ignorais, porventura, que posso decidir sobre o vosso destino? Nossos destinos jazem nas mãos de Deus, retorquiu Varro, sereno. Sabeis que posso lavrar a vossa sentença de morte, respeitável legado, o poder transitório do mundo está em vossas determinações. Obedecei a César, ordenando o que vos aprouver. Obedecerei a Cristo, submetendo-me à vossa vontade. Novaciano trocou o expressivo olhar com Vetúrio, como se estivessem acertando, em silêncio, os pontos de vista que lhes eram comuns, e clamou: não tolero o sarcasmo. Convocou um dos assessores e recomendou que o prisioneiro recebesse 3 chicotadas de relho curto na boca. Um guarda de aspecto feroz foi o escolhido. Varro, enquanto açoitado, parecia em oração.
O sangue borbotava-lhe dos lábios, escorrendo sobre a túnica humilde, quando um jovem, aproximando-se, ajoelhou-se junto dele, e exclamou em pranto: Pai Corvino, eu sou o teu filho. Recolheste-me quando eu vagava na rua, sem ninguém. Deste-me uma profissão e uma vida digna. Não sofrerás sozinho. Estou aqui. Todavia, no estupor geral que a cena impunha aos circunstantes, o benfeitor ferido, embora sangrando, inclinou-se para o rapaz e rogou: Crispo, meu filho, não afrontes a autoridade, porque te rebelas. Assim, se ainda não foste chamado, meu pai, soluçou o jovem, quase menino, também quero testemunho, desejo provar minha fidelidade ao Senhor. E, voltando-se para o representante de César, declarou: Eu também sou cristão. Corvino acariciou-lhe os cabelos em desalinho e continuou: Esqueceste que a maior exemplificação dos seguidores do Evangelho não é a da morte, sim a da vida? Não sabes que Jesus espera de nós a lição do amor e da fé onde respiramos? Meu testemunho no tribunal ou no anfiteatro será dos mais fáceis, mas poderás honrar o nosso Mestre, de maneira mais sacrificial e mais nobre, trabalhando por ele, em benefício dos nossos irmãos em humanidade e por ele sofrendo, dia a dia. Vai em paz. Não desrespeites o mensageiro do imperador. Como se o ambiente estivesse magnetizado por forças intangíveis, o moço, enxugando as lágrimas, saiu sem ser molestado por ninguém. Tornando-se da surpresa que o senhoreara, Novaciano reergueu a voz e considerou: o legado de Augusto não pode perder tempo. Sacrificai aos deuses e o processo que vos envolve o nome será examinado atenciosamente. Não posso, insistiu Corvino, sem afetação sou adepto do cristianismo e nessa condição desejo morrer. Morrereis então, gritou Álcio, indignado. E assinou a sentença, indicando o campo próximo em que o prisioneiro seria decapitado no dia seguinte, ao amanhecer. Varro escutou-a, sem modificar-se. A fé e a tranquilidade imperturbáveis fulgiam-lhe no semblante. Na assembleia, contudo, reinava amplo mal-estar. Opílio e Galba abraçaram o legado com visíveis sinais de satisfação. Taciano, porém, sentia-se inexplicavelmente angustiado, lutando consigo mesmo para sobrepor-se a qualquer ato de simpatia. As conversações que mantivera com o enfermeiro em outro tempo afloravam-lhe a memória. Aquele homem ultrajado e abatido impunha-se-lhe admiração, ainda mesmo contra sua própria vontade. Tudo faria para não pensar, mas a grandeza moral dele confundia-o e o chamava à reflexão. Instintivamente, inclinava-se a defendê-lo, contudo, não seria lícito conceder a si mesmo tal aventura. Corvino poderia ser um gigante de heroísmo, mas era cristão, e ele, Taciano, detestava os nazarenos. Afastou-se alguns passos, a fim de apreciar soberba estátua de Têmis que jazia no recinto, mas alguém correu ao encontro do condenado, que voltava à prisão, resignadamente. Esse alguém era o velho Flávio Súbrio, que se abeirou do religioso e disse-lhe em voz baixa: Reconheço-te. Agora, não alimento qualquer dúvida. 20 anos não me fariam olvidar-te. Quinto Varro lançou-lhe dolorido olhar, sem nada responder. O antigo lidador, todavia, recebeu-lhe o silêncio como sendo a confirmação que aguardava e, contendo a custo o pranto que lhe enivoava os olhos, segurou-lhe as mãos que pesadas algemas enlaçavam e acentuou: Meu amigo, não teria sido mais suave a tua morte no mar, como me pesa ver cooperado para o teu sacrifício, como lastimo a tua infortunada sorte, observando o fardo de angústia que te verga aos ombros. O interpelado, porém, sorriu, triste, e replicou, súbrio: a escravidão a Jesus é a verdadeira liberdade, tanto quanto a morte, em companhia do nosso divino Mestre, é a ressurreição para a vida imperecível. Só um fardo deveremos temer, o da consciência culpada. E, reparando-lhe, com surpresa, as lágrimas de sincera compunção, que não chegaram a transbordar, acrescentou: se procuras agora algum meio de acesso à verdade, não deixes para amanhã o teu encontro com o Cristo. Faze alguma coisa por tua salvação e o Senhor fará o resto. Nesse instante, porém, o chefe de vigilância, acreditando que Súbrio insultava o prisioneiro, abeirou-se de ambos e vociferou, sarcástico: nobre romano, deixa comigo este feiticeiro. Prepará-lo-ei a bastonadas para o espetáculo de amanhã.
E antes que Súbrio, estupefato, pudesse mover-se, Varro foi arrastado, de novo, para o cárcere. Desde esse momento, porém, o velho guerreiro em disponibilidade pareceu tomado de incompreensível perturbação. Desligou-se dos amigos íntimos, dirigiu-se apressadamente à herdade, retirou de antigo cofre todas as peças de ouro que possuía e voltou ao centro da cidade, procurando os companheiros do irmão Corvino. Nos arredores da igreja, num telheiro abandonado, encontrou Ennio Pudens, por indicação de algumas mulheres piedosas. Deu-se a conhecer ao clérigo respeitável e entregou-lhe, para a igreja de São João, todo o dinheiro que pudera amealhar, durante anos, rogando-lhe abençoar as suas novas resoluções. Ennio, comovido, orou em companhia dele, deprecando a assistência celestial e confortando com generosas palavras de bondade, compreensão e fé. Apesar de semelhante socorro, o velho soldado parecia diferente, abstraído, dementado. Em vão, Opílio procurou-o em casa, debalde Tassiano buscou-lhe a companhia. Súbrio retirara-se para o campo, mantendo-se em meditação, a reconsiderar os caminhos percorridos. Tornou ao ambiente doméstico, nas primeiras horas da madrugada, mas não conseguiu acalmar-se. Quando Vetúrio veio acordá-lo, para seguirem juntos, no rumo do campo da execução, já havia seguido para o local, onde Galba e o pai a ele se reuniram. Tassiano absteve-se. Alegou súbita indisposição orgânica, a fim de subtrair-se ao espetáculo. Não desejava enfrentar a presença de Corvino, cuja serenidade o molestava. Não obstante a hora matutina, vasta multidão se aglomerava na Praça Livre, não faltando grande número de personalidades eminentes, inclusive Novaciano, que se sentira fortemente impressionado com a resistência moral do prisioneiro. Atendidas as formalidades, então vigentes, o representante de Maximino ordenou ao carrasco se aproximasse. O irmão Corvino, evidenciando indescritível ansiedade no olhar percussiente e límpido, fitava o grupo de Opílio, à procura de alguém que não aparecia. Pesados momentos transcorreram. A natureza, como que indiferente aos crimes e aos infortúnios dos homens, engalanava-se de luz. O sol coroava a paisagem com raios de ouro, enquanto o vento cantava, em sopros frescos, carreando para longe a fragrância das ramarias em flor. Entristecido, de vez que não conseguira surpreender Tassiano na assembleia popular que o rodeava, Quinto Varro passou a oração silenciosa. Espiritualmente distanciado do ensurdecedor vozerio, observou que vultos luminosos o acariciavam. Lembrou-se, insistentemente, do venerando Corvino e sentiu-se consolado com a perspectiva de igualmente morrer na reafirmação de sua fé. Procurava aguçar os sentidos para penetrar com segurança no mundo invisível, quando escutou os gritos estentóricos de alguém, junto dele. Era Flávio Súbrio que bradava, possesso: eu também sou cristão. Abaixo os deuses de pedra. Viva Jesus! Viva Jesus! Prendam-me! Prendam-me com razão. Sou um assassino que se transforma. Já matei muitos. Matem-me agora também. Infelizes romanos, por que converterdes a honra dos antepassados num rio de sangue? Somos todos celerados sem remissão. Quero, por isso, a nova lei. Em meio da perplexidade geral, Vetúrio abeirou-se do aristocrático visitante e informou: ilustre Novaciano, apresse a execução. Flávio Súbrio é comensal de minha casa, há muitos anos, e acaba de enlouquecer, talvez, em razão da idade avançada. Incumbir-me-ei de afastá-lo, sem qualquer inconveniência. A ordem foi expedida. O condenado ajoelhou-se. Artemio Cimbro, que ninguém ousava incomodar, em virtude das suas prerrogativas, aproximou-se dele, valorosamente, e cobriu-lhe o rosto com pequena toalha de linho tenuíssimo, a fim de que a cena brutal lhe não ferisse a visão. Glabro Hércules, antigo gladiador do anfiteatro, agora convertido em verdugo, ergueu o gládio, com mãos trêmulas, descendo o instrumento sobre o pescoço da vítima. Todavia, poderes invisíveis atuavam para que o gume da espada não atingisse o lugar visado. Havendo desferido o terceiro golpe, recebeu do legado de César a determinação de sustar o serviço. Existia uma lei proibindo o quarto golpe em qualquer decapitação.
Quinto Varro, banhado em sangue, foi, por isso, transferido para o calabouço, onde, agora, lhe assistia o direito de morrer lentamente. Vetúrio acompanhou as mínimas particularidades do quadro terrível, sem alterar-se, e quando voltou a procurar por Flávio Súbrio, que se distanciara para não ver a horrenda exibição, não mais o encontrou. O cliente de Opílio tomara um carro e voltara, rápido, para casa. Profundamente transtornado, quase irreconhecível, convocou Tassiano ao entendimento particular e passou a narrar-lhe o passado, sintetizando quanto possível. O moço Patrício, boquiaberto e aterrado, ouvia-lhe as reminiscências, quando Vetúrio chegou suarento e aflito, e, adivinhando o que se passava, tentou interrompê-lo. Flávio Súbrio enlouqueceu, rugiu irado. Não, Tassiano, não, protestou ele, em voz firme. Meu juízo não está desequilibrado. Minha saúde nunca foi tão robusta quanto agora. Minha consciência apenas acorda para ajustiçar a si mesma. Tenho crimes sobre crimes. Não perpetrarei mais esse o de ocultar-te a realidade. Corre ao campo da execução e, se teu pai ainda vive, não lhe prives do teu carinho à última hora. Seguirei contigo, seguirei contigo. Opílio, desesperado, revelando o comprometedor desequilíbrio que, de modo algum, se coadunava com o seu temperamento calculado e cortês, interferiu, gritando: cão, recua. Não quebrarás a harmonia de minha casa. Não menosprezes a memória do pai de Tassiano, que sempre nos foi extremamente sagrada. Com as veias entumecidas, denunciando a emotividade que lhe oprimia a alma, Súbrio estampou feroz expressão na fisionomia, dantes fleumática e impenetrável, e retorquiu: não é verdade, Tassiano. Opílio recomendou-me apunhalar Quinto Varro sobre as águas, mas, por gratidão ao passado, poupei-o, assassinando um apóstolo que o acompanhava e que, certamente, lhe legou o nome. Ainda que eu morra, estou agora mais aliviado, quase feliz. Extravasei o fel que me envenenava o coração, expeli algo de minha própria baixeza. Mas, não percamos tempo, sigamos. Vetúrio, porém, de imediato, cingiu-lhe a cintura e mobilizou-lhe os braços, chamando os servos, alarmado e lívido. Escravos musculosos, em obediência ao amo, trancafiaram-no em aposento primorosamente mobilado, mas escuro e triste. O lidador do pretérito, não obstante a senectude, mostrava naquela hora a agilidade de um tigre posto a ferros, tentando reagir à altura da agressão. Todavia, antes que Opílio e o esposo de Helena se retirassem, Súbrio calou-se, inexplicavelmente. Brilhavam-lhe, agora, os olhos, tomados de estranha lucidez, e, transcorridos alguns instantes, falou, pausadamente: Tassiano, minha história é a versão real dos fatos. Algo me diz ao espírito que teu pai ainda não partiu. Vetúrio encarcerou-me, supondo asfixiar a verdade. Naturalmente, acredita que poderá reter-me, quanto fez com tua desventurada mãe. Entretanto, engana a si mesmo, mais uma vez, e já que me sinto impossibilitado de uma confissão, à frente do legado de Augusto, a fim de receber o castigo que mereço, morrerei para que creias em mim. Troco minha vida prejudicial e inútil pelos momentos de consolo que Varro nos merece. Opílio desferiu uma risada nervosa, reiterando a convicção de que o companheiro delirava. Súbrio, no entanto, continuou calmo, dirigindo-se ao rapaz: quando eu tiver punido a mim mesmo, pondera minha revelação e não vaciles. Vetúrio, porém, impediu qualquer novo entendimento. Arrastou o genro para o interior doméstico, convidando-o a preparar-se para a refeição. No triclínio, buscou dissipar a tristeza do filho adotivo, ensaiando conversação alegre e calmante, e, fim do repasto, passaram a breve repouso em amplo terraço, ambos procurando distração e refazimento. Quando o filho de Cíntia parecia mais animado, eis que surge Epípodo, muito pálido, anunciando que o velho Súbrio se dependurara na grade mais alta da câmara-prisão. Enteado e padrasto entreolharam-se, apavorados. Correram, instintivamente, ao quarto sombrio. Se encontraram o corpo do velho amigo a pender, inerte, de grossas vigas de madeira. O antigo soldado cumprira a palavra, suicidando-se. Tassiano, então, qual se estivesse impulsionado por indomável energia, não mais hesitou.
Afastou-se, presto, na direção da cavalariça e, quando se aboletava em carruagem ligeira, foi abraçado por Opílio, que declarou: vou contigo. Convencer-te-ás de que o miserável feiticeiro está morto e de que Súbrio foi simplesmente vítima de loucura e ilusão. O sol das primeiras horas da tarde dardejava por entre as frondes dos gigantescos carvalhos que protegiam o caminho pelo qual os dois associados do destino seguiam silenciosos, ruminando, mentalmente, as próprias reflexões. Contudo, enquanto Tassiano, jovem e vigoroso, se perdia num abismo de indagações, Opílio, encanecido e inquieto, afundava-se em dilacerantes sofrimentos. Como escapar aos dissabores daquela hora, se o condenado ainda estivesse vivo? Como reaver a confiança do genro, se a palavra de Súbrio fosse confirmada? À porta da enxovia, foram recebidos pelo administrador da prisão, com especiais deferências, que, loquaz e gentil, informou achar-se o irmão Corvino moribundo. A pedido de Artêmio Cimbro, o carcereiro Edúlio prestava-lhe assistência, mesmo porque o generoso patrício obtivera permissão para sepultar-lhe o corpo, tão logo expirasse. Opílio, trêmulo, rogou licença para visitarem o agonizante a sós, sendo imediatamente atendido. Afastado o enfermeiro, ambos penetraram a câmara estreita, onde o condenado, de olhos imensamente lúcidos, aguardava o instante final. Finíssimos lençóis, oferecidos por mãos anônimas, apresentavam-se manchados de sangue. Os golpes de Hércules tinham-lhe massacrado o omoplata, invadindo o tórax, que se apresentava aberto. Tassiano, dominado por inenarrável angústia, permutou com ele inesquecível olhar. E, de espírito iluminado pela verdade, qual ocorre às grandes almas ao se avizinharem da morte, Quinto Varro, com esforço, falou-lhe, abertamente: meu filho, supliquei a Jesus não me permitisse a grande viagem, sem reencontrar-te. Estou convencido de que Flávio Súbrio revelou ao teu coração todos os sucessos que já se foram. Porque o rapaz, aterrorizado, se voltasse para Vetúrio, o genitor continuou: já sei. Este é Opílio, que te criou como pai. Compreendo o constrangimento com que nos ouve, no entanto, rogo a ele me releve esta conversação de última hora. Ontem, Cíntia ausentava-se da terra, hoje sou eu. A essa altura, o moribundo sorriu, conformado. O jovem, todavia, evidenciando os próprios conflitos mentais, deixou que a emoção lhe extravasasse do peito, interrogando: se és meu pai, como compreender tamanha serenidade? Se Súbrio foi verdadeiro, não tens em meu padrasto o maior inimigo. Se Vetúrio mandou que te assassinassem para usurpar-te o destino de minha mãe, como pudeste tolerar tão horrível situação, quando uma simples palavra tua conseguiria clarear qualquer dúvida? Ó deuses, como vencer o tenebroso labirinto? O sentenciado, porém, recompondo a expressão fisionômica, tentou esboçar um gesto de carinho e acrescentou, reticencioso: Tassiano, não te perturbes, no justo momento em que nos despedimos. Não consideres Vetúrio como adversário de nossa felicidade. Lembra-te, meu filho, do afeto com que te orientou o desenvolvimento. Ninguém alcança a dignidade pessoal sem abnegados condutores. Ouvidas, porventura, o devotamento com que te consagrou ao teu bem-estar? O agradecimento sincero é uma lei para os corações nobres e leais. Ainda que fosse ele um criminoso comum, merecer-nos-ia respeito pela ternura com que te seguiu os primeiros passos. Supões devamos identificar nele um inimigo de nossa casa, entretanto, não poderemos esquecer haver sido ele o homem amado por tua mãe. Sempre honrei os desejos de Cíntia nas menores particularidades e não deixaria de compreendê-la numa escolha do coração. O ferido interrompeu-se, por alguns instantes, readquirindo forças, e prosseguiu: não me creias transviado do sentimento. Aprendi com Jesus que o amor, acima de tudo, é o meio de cooperarmos na felicidade daqueles a quem nos devotamos. Amar é fazer a doação de nós mesmos. Admito que o pretérito poderia ter sido orientado por outras normas, entretanto, quem de nós poderá penetrar com segurança a consciência alheia? Que faríamos se estivéssemos no lugar deles?
Opiliu, de certo, foi querido com infinito enternecimento pela alma a quem tanto devemos e, talvez por isso mesmo, não hesitou em manifestar-lhe as mais íntimas aspirações. Se devo reconhecê-lo como a paz, soluçou o moço, de joelhos, não entendo perdão das ofensas. Varro afagou-lhe a cabeça e, como que revigorado por forças extraterrenas, considerou: és moço ainda para compreender as tempestades que nos convulsionam o coração. Eu também comecei a perceber a vida pelas tradições dos nossos antepassados. Júpiter enfeixava para mim o poder supremo e acreditei que as criaturas fossem apenas seres agraciados ou perseguidos pelo favor ou pelo desagrado dos deuses. Mas depois encontrei Jesus Cristo em meu caminho e percebi a grandeza da vida a que somos destinados. Cada homem é um espírito eterno em crescimento para a glória celestial. Somos felizes ou infelizes por nós mesmos. Por esse motivo, não avançaremos para diante, sem a benção da grande compreensão. A justiça divina observa-nos. Como, pois, nos elevarmos pela virtude sem esquecer as mãos que nos ferem? Conforma-te. O tempo é o calmante de todas as aflições. Ajuda os que te atormentam, ampara os que te não entendem. Quantas vezes o criminoso é apenas infeliz? Não te arrojes aos precipícios da vaidade e do orgulho. És moço em demasia.